Prezados alunos e alunas, sejam todos bem-vindos, bom dia. Estamos iniciando a 5ª aula do curso de Vendas Consultiva, a arte de vender soluções e gerar valor. Vamos relembrar o que aprendemos na 4ª aula? Leia atentamente as seguintes afirmações e anote as dúvidas no caderno de apoio para que possamos tirá-las. 15 minutinhos, a gente mata isso aí. Primeira afirmação: o profissional de vendas de sucesso precisa ser um bom entrevistador ou investigador quando prospecta as necessidades, demandas, oportunidades e dores do cliente na 4ª etapa do modelo de vendas consultivo. É preciso ser um bom repórter, né? Entrevistar bem o cliente para identificar isso tudo. Numa entrevista equilibrada, é preciso ouvir atentamente, usar o tom de voz moderado, não fazer afirmações taxativas, não interromper o cliente quando ele estiver fazendo a sua abordagem, evitar discussões desnecessárias, dar margem para o cliente falar bem da solução, se ele já conhece, e verificar se o cliente pode fazer fechamentos parciais. Fechamentos parciais são aqueles sinais que o cliente está satisfeito e que vai fechar com você. No diálogo, o cliente tem informações ocultas e também gosta de fazer perguntas. O vendedor faz perguntas abertas ou fechadas e presta informações e influencia o cliente. Não esquecendo que as perguntas abertas são aquelas que o cliente pode falar livremente. E as perguntas fechadas são aquelas que a resposta é sim ou não. A inteligência emocional é de grande importância, sobretudo pela empatia, pela capacidade de se colocar no lugar do outro. E o equilíbrio emocional, sem ansiedades, ajuda muito o bom fechamento de vendas. Outro ponto bem relevante é uma lista de perguntas, a colinha, a famosa colinha, costumeira, para te auxiliar no processo de entrevista. Ninguém faz entrevista sem se preparar, a gente viu isso aí. E fechamentos parciais da venda são importantes para o vendedor construir gradativamente o fechamento final seguro, quando o cliente toma a decisão. Vamos para a nossa 5ª etapa do ciclo de compra e venda do cliente. Aqui esse quadro, lembrando que você já pode estar apresentando benefícios e valores e fechar parcialmente a venda, ainda que conceitualmente. Esse aqui é um fluxo, a gente viu, então tem identifica a necessidade do cliente, apresenta os benefícios, agrega o valor, não esquecendo que os valores muitas vezes são de ordem emocional, mas também existem os valores racionais, tem uma forte expectativa de gerar produtividade, de redução de custos, e aí você também trabalhar dentro dessa questão. Mas os valores, de uma maneira geral, eles são emocionais. Mesmo quando você tem a necessidade de reduzir custos, tem uma questão emocional. Compreenderam, então? Então vamos apresentar a nossa proposta nessa etapa e nos preparar para as negociações e objeções. Ela é muito caracterizada por isso. Você apresenta e às vezes surgem as objeções. E você tem que contornar as objeções. Nós resolvemos colocar 3 cenários para vocês analisarem. O primeiro cenário: o cliente quer fechar logo o negócio e o vendedor fica em dúvida. Mas é tão fácil assim? E aí por isso é que o Tito ele pensa o seguinte: o cliente não quer esperar, posso fechar a venda? E a Tita diz: claro, Tito, é o melhor dos mundos. Tudo anda tão apressado, o cliente não pode esperar e o vendedor precisa fechar o negócio sem riscos. É o estado da arte, Fica todo mundo motivado. Então o vendedor apresenta a proposta e obtém um acordo do cliente. Ok, tá bom aí o seu computador, e ratifica os acordos finais e faz certifica que o cliente compreendeu tudo e faça um checklist com ele dos principais pontos acordados. Prazo acordado, projeto de implantação quando for o caso, local de entrega, condições, primeira prestação, ou se for à vista, recomendações. Como é que você vai avaliar se o cliente está satisfeito ou não? Mas tudo apenas está começando, gente? Eu tenho uma palestra que fala muito disso, a TBC, que vocês vão ter aqui no curso. O vendedor fecha e desaparece. E é um erro estratégico. Aí é que o vendedor tem que estar presente para avaliar, para vender novos produtos,
enfim, e ganhar aquele cliente como definitivo. No cenário 2, uma venda um pouco mais complexa, né, que muitas vezes o vendedor não pode fechar ali imediato, ele retornar ao escritório para fazer uma proposta com a equipe técnica e apresentar ao cliente. Este é um momento incrível porque o vendedor sabe que o cliente deu vários sinais de compra. Ele fecha conceitualmente, mas precisa elaborar a proposta técnica para a decisão final do cliente. É ter muito sangue frio, não? Então o vendedor retorna ao escritório e monta a proposta. Só que uma coisa importante, que o vendedor ratifica o fechamento conceitual da venda e combina já o cliente que vai montar a proposta e vai apresentar no dia tal, a tantas horas, e agradece a atenção e encerra. Mas ele já tem que sair com a agendinha, tudo pronto, tudo organizado, para não ter muita dúvida. Então, ainda no cenário 2, o vendedor monta a proposta com a equipe e comparece no dia agendado para apresentar ao cliente. Apresenta a proposta, ratificando o fechamento conceitual da reunião anterior e obtém a aprovação final do cliente. Havendo concordância do cliente, ratifica os acordos finais e, se for necessário, se prontifica a participar da apresentação final. Porque muitas vezes, o que acontece? O cara que está no front ali, fazendo o processo de compra, não é o decisor final. Então, às vezes, precisa de um decisor final, que muitas vezes o próprio comprador ele faz. Mas, se houver necessidade, o vendedor se coloca à disposição para participar desse momento. E aí, conforme no cenário 1, certifica-se que o cliente compreendeu tudo e com ele faz um checklist dos principais pontos acordados. Agora vamos ao cenário 3. No cenário 3, o cliente apresenta objeções, dificultando o fechamento. É muito comum isso acontecer. Então, ao invés do vendedor ficar ansioso, ter suor frio e tudo mais, dor de barriga e tal, até porque nem sempre é tão fácil, há muitas variáveis envolvidas e o cliente sempre faz objeções para valorizar a negociação, conforme está aqui dizendo a nossa amiga Tita. O vendedor precisa ter muito equilíbrio emocional. O Tico fala aqui, estava tão fácil, não é mesmo? Ele estava gostando, estava fechando muito facilmente e aí surgiram essas objeções. E a Tita fala, não deveria ser assim, afinal o vendedor deve olhar para objeções como pontos positivos e de interesse do cliente. Olha que coisa interessante. Então, ao invés do vendedor ficar ansioso, dor de barriga e nervoso, ele deve olhar para as objeções como coisas positivas e de interesse do cliente. Porque seria muito fácil o cliente dizer, não, um abraço, fui, não tem interesse. Não, aqui ele coloca objeções, o preço está muito alto, o prazo de entrega está muito alto. E o profissional, o vendedor profissional, já anda com uma lista de objeções e como contorná-las. De novo, não pode ter amadorismo, mas vai para uma reunião sem isso estudado. E normalmente esses pontos de objeções são preço, prazo de entrega, local de realização ou entrega do produto ou serviço, forma de atuação, a metodologia de trabalho e metas. Então o vendedor já vai se preparando, porque surgindo isso ele já contorna com sabedoria. E muitos vendedores até já montam um modelo de objeções para lidar com elas. Aqui como por exemplo, o preço está muito acima dos valores orçados. O cliente fala, né? Eu já fiz muito isso. Na hora da compra, falar sobre isso para ver se baixa o preço. E aí o vendedor pergunta, o senhor não acha que o investimento merece um valor desse tamanho? Quais seriam os seus limites? Não pode brincar em serviço. Para cada objeção tem que ter uma perguntinha sábia, perguntinha aberta ou perguntinha fechada. Então esse aqui é o fluxo que o vendedor profissional utiliza quando surgem as objeções. Bom, meus amigos, surgiu a objeção, não adianta ficar desesperado, não adianta ter infarto, não adianta ter dor de barriga, tem que lidar com elas. E olhar, conforme disse a Tita anteriormente, olhar para as objeções como um ponto de interesse do cliente é muito positivo.
Portanto, o bom vendedor, o vendedor profissional, ele parte para fazer perguntas abertas ou perguntas fechadas para tentar esclarecer o motivo da objeção. E, muito importante, nesse momento, suaviza a pressão sobre o cliente. E perguntas, nesse momento, elas devem ser um pouco melhor elaboradas, usando pontos como: se o senhor fosse adquirir o nosso produto ou serviço, qual seria o melhor tipo de pagamento? Se a objeção for em pagamento. Também usa termos-chave. No caso de, imaginemos que, se por acaso, se na possibilidade de, ou seja, é muito importante que nesse momento o vendedor ele tenha essa tranquilidade para não deixar o cliente muito tenso, que é uma coisa muito tensa, né? Eu fiquei muito do lado do comprador, né? E quando eu criava as objeções, eu sentia que o vendedor ele entrava em pânico. E eu falava, pô, esse cara está mentindo para mim. E quando ele tinha equilíbrio emocional, eu ficava satisfeito, porque eu sentia que ele estava valorizando as minhas objeções. Então, quando o cliente volta a dar sinais de compra, o vendedor fecha a venda, ainda que conceitualmente, conforme nos cenários 1 e 2. E agora vamos falar de alguns conselhos finais que a gente dá para os vendedores, né? Fechou a venda, aquela coisa maravilhosa, todo mundo feliz. Primeiro, organização, inclusive apresentação pessoal, asseio pessoal. Gente, eu, evidentemente que eu já tive vendedores. Em São Paulo, quando eu trabalhei em São Paulo, tinha um vendedor que era muito engraçado, porque a gente chamava ele de Valdir Soriano. Ele se vestia muito mal e o pessoal falava, pô, temos que dar um banho de loja nele e tal. Mas o fato é que ele tinha outros aspectos tão importantes que superava o visual. Mas a organização, a apresentação pessoal e o asseio pessoal é muito legal. Então, o vendedor não pode ir com sapato sujo, terno desbotado, gravata estranha ou unhas não cortadas. Então, isso tudo é muito importante, tem que ser muito agradável. Focar no principal decisor, mas não esquecer o meio e a base da organização. O bom vendedor de vendas consultivas, o bom vendedor, de uma maneira geral, ele trata do porteiro ao presidente com muito carinho, com muito respeito. Ele sempre tem que demonstrar energia e comprometimento. Nunca apresentar desânimo. Jamais. Evitar ao máximo ansiedade, conforme já temos falado. Ser um investigador de necessidade para apresentar soluções. Ele tem que ser um bom ouvinte. Visitar pelo menos 10 clientes por semana. Hoje em dia, com o advento da internet, você pode visitar até mais, né? Porque você marca por meio digital. Pelo menos 10 projetos em andamento. Um bom vendedor corporativo, né? Que nesse caso nós estamos falando do vendedor de produtos ou soluções no mundo corporativo. E ele não pode ser uma pessoa desorganizada, destrambelhada. O mito, às vezes, fala, né? Bom, gente, agora nós vamos assistir um vídeo. Eu queria que vocês fizessem uma análise e apontassem os pontos comuns entre os comentários do entrevistado e o que você aprendeu no curso. Anote tudo no caderno. Essa personagem que vai ser entrevistada, no programa CBN sobre organizações, sobre negócios, na minha opinião, um dos melhores do Brasil. Então, aproveitem ao máximo. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo na CBN, que hoje dedica o seu programa para falar de vendas. E o nosso convidado é palestrante, consultor, vendedor e autor de livros. Lançou o livro Sucesso em Vendas. Eu me refiro ao Marcelo Ortega. Sucesso em Vendas, pela editora Saraiva. 7 fundamentos para o sucesso. Livro esse que já está na sua 3ª edição. Marcelo Ortega, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos assistem. É uma honra para mim estar aqui na CBN, sempre. E a primeira pergunta que eu faço a você, Marcelo Ortega, é como é que funciona o processo de vendas? Olha, vendas, Milton, é uma área deliciosa de se praticar e a gente faz isso todo dia. A questão é que eu dou no livro o nome de fundamento aos passos que são
que norteiam o trabalho daqueles que são profissionais da área. Preparação, planejamento, estratégia, eu chamo de aquecimento. Depois vem a etapa da sintonia, do relacionamento. Depois de descobrir o interesse do cliente, sondagem, perguntas, maior habilidade em vendas. Depois vem a questão de apresentar o produto com credibilidade, lidando com objeções difíceis, que é a etapa da negociação, do desejo de compra. Depois vem fechamento da venda e pós-venda. Então, aquecimento, afinidade, interesse, solução, desejo, comprometimento e pós-venda são 7 fundamentos que estão no livro Sucesso em Vendas, que são base dos meus treinamentos de vendas. O processo de vendas é esse. Agora, em torno do processo de vendas, tem uma coisa chamada atitude e comportamento, que a gente precisa observar bem, porque não vem nos livros e não vem de dentro, né? Tem uma parte que está fora da técnica, que vem antes de tudo, que é a atitude. Muita gente tem todo o domínio técnico de produto, entende muito bem do seu trabalho, mas peca por problemas de relacionamento, peca por problemas de iniciativa, de querer aprender novas coisas, de ir para uma convenção de vendas e ficar no grupo dos que explicam por que não dá para vender, reclamando das estratégias da empresa, reclamando das estratégias do produto. Então, é uma escolha. A atitude ninguém vai te dar se você não quiser. É uma escolha. Você tem que escolher se você vai ficar no grupo dos que estão a fim de vender mais, porque os campeões são aqueles que são obstinados a aprender coisas novas todos os dias, a praticar a boa arte da venda, o ato da venda, com uma lisura, um capricho que transcende o meio comum do vendedor basicão do mercado. Por exemplo, um grande vendedor. Um grande vendedor é aquele que pensa na meta dele quase que de hora em hora. É aquele que ele se compromete com a empresa como se a empresa fosse dele. E ele tem normalmente, se você falar com ele tem normalmente 3 vezes mais clientes do que o que ele precisa naquele momento para fechar negócios. Eu aprendi isso há 20 anos atrás, quando comecei a trabalhar no mercado de seguros, por exemplo. O gerente falava para mim, você precisa ter 3 vezes mais negócios do que o que você precisa realizar, porque senão você não tem o funil da venda, você não tem a chance de chegar lá. E é uma verdade, porque não é cada enxadado uma minhoca. Então, a atitude do vendedor é quem vai dar o tom certo para ele, se ele vai atingir meta ou não. O vendedor bom precisa ter resultado. Mas nesses últimos anos, o que se teve que fazer a mais nesses últimos anos, que já não se fazia há 10 anos, por exemplo, quando o assunto era vendas? A entrada das tecnologias. A internet é a grande mudança da velocidade. A globalização, hoje todo mundo tem o maior concorrente. Através dos buscadores de internet, você consegue todas as informações. O maior concorrente de todo mundo é o Google. Você precisa estar no Twitter, no Facebook, você precisa estar influenciando seus clientes, causando experiência de compra. No passado, há 10 anos atrás, Milton, a gente vivia a era do produto. Quem vendia um computador, vendia o computador pela marca dele, tinham 2, 3 opções e era uma força danada. Hoje, para vender o computador, a pessoa tem que entender de software, tem que entender de memória, ele tem que dar aplicações para isso, ele tem que mostrar o uso efetivo, ele tem que dizer que cada computador tem uma condição completamente diferente da outra do ponto de vista do usuário, que é muito mais informado e preparado. É fácil falar isso em tecnologia, mas o carro é a mesma coisa. As pessoas não compram pelos mesmos motivos. Eu posso ir a uma concessionária e comprar um carro por uma questão de transporte, outra pessoa por uma questão de status. O que mudou é que no passado o cliente não era tão importante. Hoje, o cliente é mais do que importante, ele é unidade de lucro. Houve um momento em que o cliente não era tão importante na venda? Em que a era do produto, 1970, 1980, era industrial. Eu, por exemplo, eu não posso vender um produto falando das características e das vantagens mais. Elas não interessam, as pessoas têm pouco tempo para ouvir. No passado, você enchia as pessoas de características e vantagens e convencia, porque o cliente não queria ficar por menos. Este produto ou esta roupa usa um fio, o maior trabalhado do mundo, um equipamento, um carro que tem um motor com
com super acabamento e tal. E isso convencia. Hoje ninguém quer saber do motor ou do fio que se usa. Hoje as pessoas querem saber o que elas ganham para a vida delas com aquilo. Que diferença faz? Olha, com este motor, muito mais performance, segurança e estabilidade na estrada. Com este fio, uma apresentação pessoal impagável. Com essa etiqueta, são essas coisas que estão fazendo a diferença. O vendedor, antes de sair de casa, ele precisa ter uma lista de pelo menos 10 benefícios que possam interessar ao público em geral. E benefício não está no campo do tangível, está no intangível. Uma máquina que aumenta a produção gera mais lucro. Então, hoje eu vou falar de lucratividade. Um sapato que causa um impacto legal numa festa gera bem-estar, gera reconhecimento, gera status. Então, eu vou falar de status com o cliente. Qual é a tua lista de benefícios? Aí, talvez, você se colocando no lugar do cliente, fazendo essa lista, você compra o produto para poder vendê-lo. Do contrário, é impossível. O vendedor do futuro é o vendedor que, primeiro, ele se prepara, ele estuda, ele visa a formação acadêmica, se não tem, almeja, mas não é isso, ele não usa isso como o principal elemento de sucesso, porque nunca foi. Ele usa isso como diferencial para estar na era da informação e do conhecimento. Ele é obstinado ao resultado, ele é obstinado à meta, ele faz mais do que o que é pago para fazer. Ele não precisa ser azul, amarelo, verde ou cor-de-rosa, ele não precisa ser feio ou bonito, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa manter os cuidados pessoais, ele precisa ter um português bem falado e ele precisa saber calar-se, ele precisa saber negociar com base em valor. Ele pratica vendas com o conceito de vendas consultivas, da era da sensibilidade, onde ele precisa ser percebido, ele precisa ser considerado como opção de compra, comprado, indicado e recomprado. E aí a segunda parte da pergunta do Fernando Silveira é se é possível uma equipe de vendas ter sucesso sem precisar de metas impostas pela empresa. Negativo. Isso não existe. Nunca, nunca. Eu nunca vi uma equipe de vendas bater metas sem ter metas impostas. O que eu vi foi a equipe aprendendo a importância das suas metas e participando da construção das metas, um modelo que eu até faço em consultoria, que é o planejamento estratégico dinâmico de metas, onde o vendedor diz o quanto ele pode vender e a empresa baliza isso com os indicadores. Isso é muito interessante, porque quando o vendedor diz o quanto ele pode vender, às vezes ele diz até mais do que a empresa daria de meta para ele. E o bacana é que normalmente isso acontece. Agora, gente sem meta está fazendo piquenique. Bom, tem uma outra questão aqui. Aliás, foi o primeiro ouvinte internauta a fazer pergunta aqui, desde que nós anunciamos que nós íamos conversar aqui sobre vendas no mundo corporativo, e não por acaso deixei como uma das últimas questões. Mas, enfim, está aqui a pergunta do Rondinei Silva, e ele quer saber o seguinte. Gostaria de perguntar ao Marcelo Ortega como acessar níveis hierárquicos acima do meu contato diário, sem ofender o contato. Falo de vendas B2B. Pergunto isso, pois muitas vezes o nosso contato diário não é decisor final. Ele também não aceita que você fale com o superior dele. Ele quer se sentir importante. Como é que eu faço isso, Rondinei Silva? É quem faz a pergunta. O Rondinei, que sempre está comigo no Face, está no meu site. Um abraço ao Rondinei. Rondinei, ajude a outra pessoa a sentir-se importante. Essa pessoa que não decide tanto e que não quer, e que você não quer incomodar, ou bypassá-la, ou deixá-la constrangida, falando direto com o chefe dela, diga a ela o seguinte: olha, eu quero lhe ajudar a vender esta ideia dentro da sua empresa, barganhando a presença do decisor, do diretor, do influenciador mais importante, te ajudando assim a realizar esse grande projeto que nós dois estamos planejando. Comunicação, nós trabalhamos com desenvolvimento empresarial e o teu produto é a tua principal imagem, é a sua imagem, é você que tá se vendendo ali. Nem sempre haverá tempo para reuniões, você precisa criar necessidades, você precisa criar interesse. Comece alguns truques para marcar reuniões sem precisar de tanto tempo. Comece a agendar reuniões com o horário quebrado. Peça uma reunião 20 para meio-dia. Vai parecer que a reunião dura 20 minutos só e vocês podem falar até 1h da tarde. Começa a destacar para as pessoas
coisas que tenham valor para elas e não para você. Então você não trabalha com comunicação, você trabalha com fortalecimento da marca da empresa. Você trabalha gerando mais lucro, mais produtividade, mais resultado. Quando você iniciar qualquer discurso assim, a tendência da pessoa parar e te ouvir e permitir, talvez, uma reunião com mais facilidade. Detalhe, não desista, entusiasmo. Para todos os meus amigos que me assistem, me ouvem aqui pela Rádio CBN. Entusiasmo vem de dentro, é ele que proporciona a gente para ter sucesso. Não é fácil, é mais nãos do que sims, mas como vendedor que sou, como treinador de equipes de vendas e de treinadores de vendas, eu vivo do meu entusiasmo. Bom, Marcelo Ortega, eu vou considerar esse aí, então, um recado final dessa nossa conversa aqui dentro do... Eu queria que vocês fizessem uma análise e apontassem os pontos comuns entre os comentários do entrevistado e o que você aprendeu no curso. Anote tudo no caderno. E fechando a nossa aula 5, a conclusão é que planejar, despertar interesse, criar sintonia, levantar as necessidades, demonstrar benefícios, valores e pré-fechamentos, apresentar propostas e lidar com as objeções, concluir a venda e avaliar as entregas é o mundo da arte. Tudo é uma questão de hábito, conforme a gente falou, é como andar de bicicleta. À medida que você internaliza esse método, você vai fazer com a maior tranquilidade do mundo. E aí vamos agora assistir o depoimento do vendedor, né, que fez o curso, pegou toda a técnica e foi fazer a sua prospecção. Ele diz que estudou sobre o prendimento e o cliente, ele vende produtos de segurança eletrônica, depois agendou a visita e utilizou o lançamento de uma alta tecnologia de segurança eletrônica para despertar interesse. Depois, como ele aprendeu, ele disse que o engenheiro gosta de coisas exatas e foi nesse caminho para criar sintonia. Mas descobriu que o cliente é apaixonado por drone, como ele, e a coisa fluiu. Puxou o script de perguntas e começou a aplicá-las, a colinha, né? Foi show. O cliente foi passando tudo, inclusive o projeto, suas expectativas e o orçamento disponível. Gradativamente foi apresentando as soluções e o cliente foi mostrando que estava gostando. E aí conseguiram alinhar tudo conceitualmente, mas ele precisou voltar ao escritório para montar uma proposta técnica e explicou os motivos. Saiu dali com a certeza que havia feito um gol. Além de preparar uma completa proposta técnica com base no projeto e expectativa do cliente, ele se preparou para as negociações e objeções. E elas surgiram exatamente nos itens preço, prazo de entrega, condições contratuais, produtos, etc. E ele tinha resposta para tudo. E aí ele foi contornando objeções e concordância do cliente. Por exemplo, uma objeção que surgiu foi com relação à marca das câmeras, porque ele havia comentado que gostaria de produtos de alta excelência de qualidade. E as câmeras que nós colocamos são câmeras de um dos maiores fabricantes brasileiros. Ao final estava tudo alinhado, mas o contrato não foi fechado ali porque ele precisava obter a aprovação do investidor e do jurídico. E aí o vendedor se ofereceu para participar da reunião, o cliente aceitou, a reunião foi um sucesso e o projeto aprovado. O que foi aprovado? Moral da história. 150 câmeras Intelbras, mais de 10 mil metros de cabos estruturados da Furukawa, 3 mil conexões, 4 DDRs de alta potência, 40 fontes, 30 monitores de 40 polegadas, 5 laptops, um servidor de imagem e um contrato de manutenção de 24 meses. Não precisa dizer que todos estamos felizes. E eu quero convidá-los para o churrasco de comemoração que ele patrocinar para a equipe técnica. Isso é uma característica muito forte do vendedor campeão, né? Ele compartilha também o sucesso, né? E aí ele faz alguma brincadeira, um happy hour, um churrasco, alguma coisa para valorizar. Porque o vendedor, conforme eu falo na minha palestra TBC, o vendedor não é um cidadão sozinho. Ele tem o chefe, ele tem o gerente, ele tem a equipe de apoio, ele tem o pessoal técnico. E esse pessoal precisa ser valorizado também, né, gente? Gente, então estamos terminando a nossa 5ª aula. Tire suas dúvidas comigo através de e-mail, através do Zap ou no aulão às quartas-feiras no Google Meet. Eu desejo que vocês tenham gostado muito dessa aula. Até a próxima aula e um grande
Abraço a todos vocês.